Fala galerinha, bom dia, beleza? João Amor na área, passando aí pra gente estar conversando sobre a terceira rodada do Brasileirão. Pessoal, desculpa minha voz um pouco fanha aí, né? Tô um pouco gripado aí, mas vamos que vamos. Pessoal, primeiramente falar da rodada passada, da qual a gente, assim como na primeira, manteve uma média de pontuação, né? E também conseguimos valorizar, tá? Pessoal, o foco de fato era esse, a gente queria um pouco mais tanto de pontuação como cartoleta, mas cartola é média, é longo prazo, então a gente, de certa forma, está satisfeito. Essa terceira rodada, pessoal, é um divisor de águas, né? Então é onde muito cartoleiro começa a focar em começar a pontuar, mas também dar uma valorizada, porque essa terceira a gente ainda consegue fazer isso, né? E normalmente, como não é via de regra, mas tende a acontecer todo ano, a partir da quarta o pessoal de fato começa a focar bastante em pontuação. Na rodada passada também, pessoal, né, a gente deu várias dicas bacanas aí para Liga Clássica, né? E também, né, na Liga Tiro Curto, inclusive a gente passando uma bela dica para vocês de Coringa da rodada, né? Que teve êxito aí. Pessoal, para essa terceira, o que a gente está procurando fazer? De fato, seguir essa linha, tá? Jogadores com potencial de pontuação, mas também que possam valorizar, né? Então, o que eu deixo de dica para vocês em relação ao sistema defensivo? Pessoal, foquem agora, de fato, em jogadores de times que vocês acreditam que possam segurar o SG, tá? Então, poxa, João, eu estou muito convicto aí, analisei, estudei que o Internacional vai segurar o SG. Pessoal, desculpa. Então, coloquem jogadores, né, tanto zagueiro, laterais do Internacional. Tentar segurar um pouco essa questão de jogador muito valorizado, pessoal, como também jogador que esteja muito desvalorizado, né? E eu acredito que para essa rodada, em cima das minhas análises, os meus estudos, eu deva estar girando em cima de 6 jogos, né? Que são os jogos do Inter, do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, do Galo e do Vasco, tá? Pessoal, a gente vai estar focando bem a parte ali defensiva com o Inter, né? Com o Vasco, tá? Que são jogadores com preço bom, com potencial, podem valorizar, tá bom? Uma peça muito importante, pessoal, de dica para vocês do sistema defensivo é Gustavo Gomes, tá? Muita gente aí vai contrariar por causa de ser clássico e tudo mais. Quem acompanhou nossos vídeos ano passado viram que a gente deu umas 2, 3 mitadas aí em times do vídeo acreditando em clássico, né? Se eu não me engano, foi umas 2 com o Palmeiras, uma com o Flamengo. Então, assim, eu gosto muito de explorar clássico, tá? Tem gente que não gosta, foge. E nessa rodada vamos ter 2, né? A gente vai ter Flamengo e Botafogo, vai ter Palmeiras e Corinthians. Eu adoro, acho interessantíssimo, tá bom? Pessoal, assim também, analisando esses times que eu falei, esses jogos, a gente tem jogadores ofensivos, tá? Para serem usados tanto por parte do Inter, como parte do Flamengo, como por parte do Palmeiras, tá? O Galo, pessoal, a gente está enfrentando um problema muito grande, que é dúvida, né? O Hulk está com o tornozelo muito inchado, o pessoal está tentando caçar imagens, vídeos por aí, se de fato ele vai ou não para o jogo, né? O Palmeiras estava com algumas dúvidas no meio de semana, mas parece que está definindo o time, né? Tem a volta do Rony, o Veiga tá para voltar, tá em dúvida se começa jogando, mas parece que sim. Então é um Palmeiras mais forte, um Palmeiras mais reforçado, tá bom? O Vasco, pessoal, eu diria que é uma das surpresas, né, desse início de campeonato, tá? O PEC jogando muita bola, né? O Pedro Raul tentando se encontrar, né? Um jogador que depende muito de gol, né?
dá poucas assistências, então depende muito de gol e não tem tanta média básica, né? Então tem que se preocupar com isso. Pessoal, é complicado falar isso pela fase do Santos, mas assim, o Santos voltou Soteldo, voltou Mendonça, é um ataque que não é para se jogar fora, vamos dizer assim, né? A gente tem Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo, pegando um América Mineiro dentro da Vila, né? O Santos vem de uma classificação na Copa do Brasil no meio de semana conturbado. O Botafogo de Ribeirão Preto jogou muito mais que o Santos, né? O Santos acabou vencendo por 1-0, já tinha vantagem em Ribeirão. Pessoal, então, de repente, uma peça do Santos ali possa ser interessante, tá? E galera, não tem jeito, né? Flamengo, muita peça importante. Eu acredito que uma peça ofensiva do Flamengo tenha que ter, tá? E a mesma coisa vai acontecer com o Inter, né, pessoal? Também muita dúvida, Alemão, Pedro Henrique, Maurício, Alan Patrick, Depena, tem que acompanhar, pessoal, até o último minuto para a gente estar aí sabendo as informações exatas de quem vai 100% no jogo aí do Inter, tá? Inter também com dúvidas na parte defensiva, lateral, tá bom? Mas se Maurício for pro jogo, uma ótima opção. Eu consigo enxergar o Wanderson como uma excelente opção, tá? Se de fato o alemão for o centroavante, for pro jogo, eu acredito também que possa surpreender e desencantar, tá? Pessoal, então eu ficaria nessa mescla aí, nessa montagem, né? Focando nesses jogos, focando um pouco nessa questão que eu falei para vocês de peças, né? E é isso, pessoal. E como sempre, vocês sabem, no final a gente vai estar aí com o nosso time e tudo. Peguem ele, pessoal, não como cópia, né? Óbvio, quem quiser copiar também, mas assim, peguem como base. Pô, eu tava com uma dúvida, vi o time do João, me clareou um pouco a mente, então eu vou usar mais ou menos esse esqueleto, só que eu quero pôr esse lateral aqui e esse atacante aqui é diferente. Manda bala. Justamente a ideia é essa, ter um time, um parâmetro para vocês abrirem, clarearem aí o caminho de vocês, tá bom? Galera, falando um pouco aí de SG e capitães para rodada, a minha opinião, tá, pessoal, em cima de análise e tudo mais, é que mesmo o Inter não estando numa boa fase, né, torcida pegando no pé, teve uma bela vitória contra o Flamengo, mas torcedor tem memória fraca, né, já deu problema aí no meio de semana, que o Inter quase ficou desclassificado. Então, assim, com tudo isso, ainda assim eu coloco o Inter como um dos favoritos para segurar esse dia na rodada, tá? Coloco o Santos também no contra-maré. Pessoal, desculpa, tá complicado. Colocaria também o Palmeiras, colocaria o Flamengo, para ir nessa tese que eu tô falando para vocês, de eu gostar de enfrentar clássico, gostar de não ter medo e receio. Palmeiras e Flamengo por esse motivo. Interessantes para eu acreditar de fato, e colocaria correndo ali um pouco por fora o Galo e o Vasco, tá bom? Pessoal, de capitães, eu acredito que quem quer ir com um capitão um pouco mais seguro, deva ir com um Pedro, tá? Se o Hulk for pro jogo, um Hulk, tá? Um Gabriel Peck, um Cano, tá? Pessoal, o Caleri, ele não vai pro jogo, né? Então eu acredito que o Luciano passa a ser uma peça mais usada, mais utilizada, e pode virar o cara aí do gol, né? Do São Paulo, vamos dizer assim. Marcos Leonardo, pessoal, correndo um pouco por fora, né? Como capitão. Eu acredito que não deva fugir muito disso, tá? Se alguém quiser arriscar, de repente, uma peça do Palmeiras como capitão, tá? Pode ser interessante aí. E aí depois, pessoal, um pouco ali fugindo, não quero ir no pelotão não, né? Aí você tem um Pedro Raul, você tem um Gabigol, você tem um Rony do Palmeiras, você tem um Paulinho, né, do Atlético Mineiro.
Aí você tem o próprio Wanderson do Inter, tá, pessoal? Então acredito que fica mais ou menos nessa linha aí a questão dos capitães, tá bom, galera? E assim como toda rodada, todo vídeo, a gente também deixa um coringa para rodada, né, pessoal? Então a gente vai estar deixando o time para Liga Clássica, o time para tiro curto e o coringa da rodada. Pessoal, lembrando aí que quem quiser fortalecer o canal não custa nada, é 1 minuto, nem isso, né? Se inscreve no YouTube, né? O Cartola do Tavinho, fortalece aí, divulga, manda pros amigos, tá? Quem quiser também seguir a página lá no Instagram, @JoãoMor, tá bom? Será bem-vindo, pessoal. E vamos que vamos, né? Boa rodada a todos, espero que a mitada venha, que as dicas sejam úteis para vocês, que esse é o intuito aí da gente fazer um trabalho bem feito, né? Um trabalho que tenha êxito aí, né? E resultado. Tá bom, galera? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fala pessoal, maravilha, pirata na área. Bora para as dicas da terceira rodada. Tomara que todos foram bem na segunda rodada aí, rodada complicada. E vamos para mais uma, né? Não tem jeito. Cartola é sempre rodada complicada. Vamos que vamos para as dicas da rodada, da terceira rodada agora, hein? Vamos iniciar pelo SG da rodada, tá? 3 conservadores e 2 ousados, tá bom? Então vamos lá, assim por diante cada posição, tá bom? SGs, Palmeiras, o Vasco e o Internacional são as 3 defesas conservadoras que eu aponto, que eu indico para todos, tá? 2 ousadas, o São Paulo e o Santos, tá? São Paulo joga com o Curitiba lá, o Curitiba é uma dificuldade enorme de fazer gols. E quem sabe a defesa do São Paulo aí seja uma boa defesa para segurar o SG nessa rodada. E o Santos pega o América ataca bastante, chuta bastante e pode imitar bastante os laterais, a zaga e o goleiro do Santos. Atacantes que indicamos: Pedro, do Flamengo, Pedro Raul, do Vasco, e o Hulk, né? O Hulk não tem como não ter esse homem no ataque. E os 2 atacantes ousados que podem imitar nessa rodada: Marcos Leonardo e Germancano. Germancano como ousadia enfrentando o Fortaleza lá em Fortaleza, né? Ele pode imitar o que o homem é faro de gol. Meio de campo: Gerson do Flamengo, o Alan Patrick do Internacional e o Alex Teixeira do Vasco. Esses 3 conservadores. Caso o Alan Patrick não entre em campo, o Maurício pode ser essa opção de um meia conservador, tá? 2 ousados: Wellington Rato do São Paulo e Lucas Lima do Santos, tá? Laterais: Piquerez do Palmeiras, Pumita do Vasco e o René do Internacional. Os ousados: Ayrton Lucas do Flamengo e Lucas Piton do Vasco, tá? A defesa: vamos compor assim nossa defesa. Os 3 conservadores: Murilo, Léo Pelé e Mercado do Internacional. Os 2 ousados: Arboleda do São Paulo e Bauerman do Santos. Esses 2 como os zagueiros ousados aí que estou indicando.
tá? Goleiros, o Everton do Palmeiras, o Jardim do Vasco e o Kehler do Internacional, tá? Ousados, João Paulo dos Santos e o Rafael do São Paulo. Técnicos, é um item que eu estava esquecendo, tá? Técnicos, porque o técnico que vence ganha 1 ponto. E ainda mais segurando o SG, pode dar uma mitada na numeração aí do time de vocês, tá? Abel Ferreira do Palmeiras, Mano Menezes e o Maurício Barbieri. São esses 3 conservadores. 2 técnicos ousados. O Sampaoli, né? Se o Flamengo der uma mitada, uma goleada e segurar o SG, o Sampaoli vai lá para cima, né? E o Dorival Júnior do São Paulo, se o São Paulo segurar o SG, tá? Então tá aí essas minhas dicas de time de tiro curto para todos vocês. Uma boa sorte nessa terceira rodada a todos aí e vamos que vamos. Forte abraço e estaremos na próxima. Valeu!